Muito bem, meus amados irmãos, vamos começar mais uma das nossas lives. Vamos dar início a uma live, mais uma semana falando aqui com os pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. Já está chegando gente aí, Aline, Henrique, muito bem, bem-vindos, que Deus abençoe os que estão chegando aqui no Instagram e também no Facebook. Estamos ao vivo nas duas plataformas. Se você entrou aí e tem algum pregador ou pregadora que você quer chamar, manda um aviãozinho aí ou compartilha o vídeo no Facebook para a gente ter então essa alegria de receber mais gente aqui na nossa live. Muito bem, irmão Manassés, Vicente Ferreira também chegando aí, a paz do Senhor. Aline, Henrique, eu não sei se é Aline ou se é Henrique que está aí, ou se são os dois, mas são bem-vindos, a paz do Senhor, prazer tê-los aqui na nossa live. E hoje nós vamos falar sobre a pregação, como é o nosso tema sempre, né? Mas especificamente hoje vamos abordar a ideia da aplicação do sermão. Como nós devemos aplicar e os cuidados que nós devemos ter para a aplicação do sermão, né? Eu vou colocar logo aqui também qual é o texto de hoje. Nós vamos trabalhar com o texto do livro de Jó, capítulo 14 inteiro. Muito bem, chegando aí, irmão Josimar Dantas, Cláudia Regina, Jadson Gesiel, Denise e Anderson, oh, que maravilha, gente boa, conhecida, amiga, chegando aí, um prazer recebê-los, a paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma semana, mais uma quinta-feira, com as lives tratando sobre assuntos ligados à pregação da Palavra de Deus, tentando trazer aqui alguma contribuição para os nossos acompanhantes aí, os nossos seguidores, os nossos amigos, aqueles que queiram aqui trazer também a sua contribuição nos comentários são bem-vindos. E nós vamos conversando aqui sobre a pregação da Palavra de Deus. Hoje vamos falar, como já falei, sobre uma questão muitíssimo importante, uma questão de fundamental importância na pregação, que é a aplicação do texto, das verdades do texto para as pessoas que estão ali nos ouvindo, nos acompanhando. Sem a aplicação, a mensagem fica incompleta, ela fica apenas uma aula, ela vai trazer uma informação, mas não vai conectar-se com a vida dos ouvintes, não vai trazer uma transformação à vida deles, uma vez que, sendo apenas a exposição do sentido do texto antigo, pode ficar apenas como se fosse algo do passado e não conectado com o presente dos ouvintes. Gabriel, a paz do Senhor, muito bem, bem-vindo à nossa live. Irmã Cláudia Regina, boa tarde, a paz do Senhor. E todos sejam muito bem-vindos. Irmã Cristiane Queiroz também, a paz do Senhor, boa tarde, bem-vinda. Manda aí um aviãozinho chamar mais alguém que possa participar da nossa live, que possa também beneficiar-se do que nós vamos conversar aqui, falar sobre pregação, falar sobre hoje a aplicação do texto, e tomando aí um texto que não é nada fácil de se fazer aplicações, porque é um texto poético, antigo, né, do livro de Jó, Jó capítulo 14, se você tem uma Bíblia à mão, se você pode aí abrir a sua Bíblia e acompanhar, valendo logo o texto aí, você pode também interagir comigo aqui através dos comentários, vamos conversar um pouco sobre esse texto, entender como a gente pode fazer as aplicações desse texto, né?
Vamos já começar a falar sobre o assunto, mas ainda dá um tempinho aí para você compartilhar o vídeo aqui no Facebook, o pastor William e a pastora Ana aqui no Facebook. Muito bem, bem-vindos, a paz do Senhor. Chegando mais gente aqui também no Instagram, Rízia, Adenilson, bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E vamos, com a nossa live de hoje, tratar de mais um assunto importante ligado à aplicação do texto para aqueles que estão nos ouvindo, os ouvintes da mensagem que você preparou para entregar. Eu vou ler o texto, Jó, capítulo 14, tá? Vou ler apenas os primeiros versículos até o verso 12, mas a gente vai levar em conta o capítulo inteiro para trazer aqui aquilo que nós temos de entendimento acerca do texto e como isso pode ser aplicado à vida dos ouvintes, né? Muito bem, queridos. O texto diz assim, Jó capítulo 14, verso 1, vou ler aí aqui na Nova Almeida Atualizada, NAA. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono. Veja, esse é o texto que nós lemos aí. Jó capítulo 14, eu li apenas até o verso 12. Chegando aí mais gente na nossa live, muito bem-vindos e bem-vindas todos. Que Deus abençoe. Pastor Adailton aqui no Facebook, muito bem, bem-vindo, que Deus abençoe, querido. Olha, o texto que nós vemos aí, com o capítulo 14 de Jó, nós precisamos primeiramente entender aqui qual é o contexto desse texto, né? É uma fala de Jó, que ele começou lá no capítulo 12, é um dos seus discursos, né? Há rodadas de discursos aqui no texto de Jó, entre ele e os seus amigos, né? Jó está, desde o capítulo 14, dizendo que Deus se levantou contra ele, que Deus se tornou seu inimigo. E no capítulo 14, ele começa falando sobre a brevidade da vida humana. Ele usa algumas metáforas, que é próprio de um texto poético como esse, né? Ele compara a vida do ser humano como uma flor que nasce e murcha, como uma sombra que aparece e desaparece, depois como um trabalhador que trabalha apenas por um dia. Então ele usa aqui algumas metáforas para reforçar esse entendimento da brevidade da vida. E ele, ao mesmo tempo, se espanta de que Deus ele tenha interesse em inquirir, em investigar, em acompanhar a vida de homens que vivem tão pouco. Então ele pergunta no verso 3, o Senhor vai olhar essa vida tão breve? O Senhor vai entrar em juízo com essas criaturas tão fugazes, de vidas tão rápidas? Ele está, então, dizendo que a vida humana é algo de valor muito pequeno e muito passageira, essa vida que nós temos. Essa é a ideia que ele começa a abordar, a colocar isso, né?
E no verso 5 ele vai dizer que Deus é quem determina o limite da vida humana. Que Deus determinou que essa vida humana fosse curta, fosse breve, e diz que há um limite que o homem não pode ultrapassar. Então a primeira verdade que Jó vai trazer aqui é que a vida humana é insignificante comparado a Deus e é muito curta, é algo muito breve nos seus dias, né? Muito bem que nós entendamos isso aí. Depois ele pede que Deus até desvie o olhar dessas criaturas tão insignificantes para que eles possam ter um pouco mais de paz. Vamos lembrar que Jó, obviamente, está falando aqui como um homem sofredor, um homem em grande tribulação, um homem que se levantou o juízo de Deus contra ele. Então é dessa perspectiva de alguém que está com pouca esperança e muito sofrimento que ele está escrevendo. Desse ponto de vista, ele mostra a vida humana muito breve, insignificante, e que gostaria que Deus não inquirisse tanto esse ser humano tão frágil, de vida tão curta, né? Muito bem, chegando aqui mais gente aí, Tiago Rodrigues, Kete Pinheiro, a paz do Senhor, Gabriel, o pastor Adenilson, irmã Gessoneide, Fátima Rodrigues, pastor Jefferson, Marielle, a paz do Senhor, parabéns por seu aniversário, Josafá Moraes, muita gente boa chegando aqui na live, Sérgio Silva da Rocha também aqui no Facebook, muito bem, que maravilha ter vocês aqui. Então vejam, hoje nós estamos olhando o texto de Jó, capítulo 14, estamos buscando entender o texto para depois trazer as aplicações desse texto. Depois de colocar aí essa verdade de que a vida humana é breve e que Deus é quem estabelece o limite dessa vida humana, que Deus, portanto, é o que tem o controle sobre a vida humana, ele vai então fazer uma comparação a partir do verso 7 entre uma árvore e o ser humano. E ele diz, a árvore tem esperança, porque mesmo depois que ela seja cortada, mas ela vai voltar a nascer ao cheiro das águas, ainda que tenha aí uma raiz apenas, um tronco apenas, ao cheiro das águas ela brotará. Muito bem, pastor Tiago Rodrigues, Lagoa do Sítio, Campo de Macaíba, que maravilha, bem-vindo à nossa live. Veja, Jó está dizendo, a árvore tem esperança, porque quando as águas vierem, o simples cheiro das águas, ou seja, nas primeiras chuvas, ela começará a brotar, ainda que tenha ficado só o tronco, só a raiz no solo. Porém, ele vai dizer, no verso 10, que não é assim com o homem. O homem, uma vez que ele morra, ele não volta mais à vida. Uma vez que ele morra, ele seca como uma água de um lago que evaporou e, portanto, não volta mais, não tem mais como ele voltar à vida. Aqui nós precisamos entender, em primeiro lugar, essa comparação. Há um homem sofredor, um homem que está numa grande dificuldade, ele vê que a sua vida está findando e ele faz uma comparação dizendo, as árvores, as plantas, elas têm uma esperança, porque é só chover que elas voltam à vida. Mas o homem não, o homem morrendo não tem mais retorno. E aí nós entendemos aqui, queridos, em primeiro lugar, que Jó está dizendo que a vida humana tem um limite, que Deus estabeleceu, e que ele não pode passar desse limite, o homem não viverá além daquilo que Deus determinou para ele, porque Deus é quem determina o limite da vida humana. Isso não quer dizer que Jó não tenha nenhum conhecimento ou que ele não tenha uma certeza quanto à ressurreição. Em outros textos, como lá em Jó capítulo 19, verso 25, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará, nessa minha carne restaurada eu verei a Deus. Ele, em outros textos, fala de alguém que crê numa vida eterna, numa ressurreição, numa vida após a morte,
Mas o que ele está afirmando nesse texto é, para esta vida, o homem não volta. Ele não nasce de novo. Ele não se recupera depois que ele morre. Há um contraste, então, entre a árvore, que tem sempre renovos, e o homem que, uma vez que ele morra, não tem mais como ele voltar. Aí nós temos que entender qual é a posição de Jó. Veja, ele não está falando aqui toda a doutrina da ressurreição, porque o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia, talvez seja o mais antigo, portanto, a doutrina da ressurreição não está aqui ainda bem estabelecida, não está bem fundamentada. Ao longo da Bíblia, e especialmente lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai estabelecer isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, né, de uma forma extraordinária. Então, há muito ainda que se aprender e muito ainda que a Bíblia tem a dizer sobre ressurreição, vida após a morte, etc. Mas no texto aqui, o que Jó está falando não é dessa ressurreição, ele está falando da vida aqui nesta terra. Ele está dizendo, a árvore volta à vida com as águas. O homem, não. O homem morre, se acaba e não tem mais o que se possa fazer por ele. É preciso entender, então, qual é o contraste que ele está estabelecendo aqui, ok? Chegou ainda mais gente aí, Laura Rocha, a irmã Carmen Souto, a paz do Senhor, a irmã Rosângela, chegou a tempo, sim, a paz do Senhor, minha querida, Nara Lígia, glória a Deus, bem-vindas. E bem-vindos os homens que chegaram também aí na nossa live. Alguém aqui no Facebook também nos acompanhando. Que maravilha. Então veja, olhando o texto de Jó, o primeiro entendimento que nós temos é um texto poético de alguém que está em grande sofrimento. Ele estabeleceu aqui uma verdade sobre a brevidade da vida, Deus como aquele que põe limites a essa vida breve do homem, e deixa claro que o homem, depois que morre, não volta a esta vida, ao contrário da árvore que ao cheiro das águas ela brotará. Essas são as verdades que o texto nos traz, que ele nos estabelece. E aí nós precisamos partir destas verdades para trazer a aplicação à vida dos ouvintes. A aplicação tem que partir necessariamente das verdades que o texto nos traz. E ainda mais observando o contexto, observando a intenção autoral, e na aplicação eu tenho que lembrar do propósito que eu tenho para esta pregação. Mas a verdade que está estabelecida é: a vida do homem é curta, com um limite estabelecido por Deus, e depois que ele morre não volta a esta vida, ao contrário da árvore que renova-se, que renasce a partir das chuvas, das águas que chegam para ela. Essa é a verdade do texto. O que eu acho complicadíssimo é porque tem algumas canções, alguns hinos aí evangélicos, alguns mais antigos e outros bem mais recentes, que querem estabelecer uma verdade contrária ao que o texto nos mostra. Ele quer dizer que o homem vai renovar-se ao cheiro das águas, que há uma esperança para o homem, porque ao cheiro das águas ele vai renascer, renovar. Mas isso é exatamente o oposto daquilo que Jó está afirmando nesse texto. Jó está dizendo que isso traz esperança para a árvore, mas não para o homem. O homem, depois que morre, não tem mais retorno. Não dá para a gente cantar uma coisa que está contrária à posição da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos afirma. A paz do Senhor, a irmã Cristiane chegando aí, Lúcio, Araci, Maraci, a paz do Senhor, querida, Leni, que maravilha, bem-vindas. Hoje está cheio de mulheres aqui, que bom que Deus tem levantado pregadoras, né, para pregar a palavra de Deus. Bem-vindas todas à nossa live, que Deus abençoe. Então, olhando esse texto de Jó, capítulo 14, nós temos que pensar. Essas são as verdades estabelecidas? Ok, agora como nós vamos aplicar isso à vida dos ouvintes? Nós temos a verdade estabelecida da brevidade da vida humana, e aí teríamos muitos outros textos, né, dos Salmos, inclusive, para falar sobre essa breve vida humana. Nós temos aqui Deus como aquele que estabeleceu o limite da vida humana,
E aí a gente começa a pensar, qual é o propósito da aplicação? É olhar os princípios que estão na palavra de Deus e aplicar à vida dos ouvintes. E como é que nós olhamos os princípios? Como é que nós tiramos os princípios do texto? Os princípios, eles têm que estar de acordo com o que o autor está dizendo e com a verdade geral, o propósito geral das Escrituras. Qual é o propósito geral das Escrituras? É que nós conheçamos a Deus e o seu plano redentor e nos conformemos à sua imagem. A imagem de Deus ou de Cristo, essa é a intenção de Deus, então, com a sua palavra. Nos mostrar, revelar a si mesmo, ao seu plano redentor e nos conformar à sua imagem. Essa é a intenção geral das Escrituras e, portanto, as aplicações do texto têm que levar isso em conta, porque esse é o propósito das Escrituras. E o propósito específico do texto precisa ser levado em conta. Jó está estabelecendo aí uma ideia de que a vida é curta, há um limite que ninguém pode ultrapassar, e a pergunta que ele coloca no verso 10 é: o ser humano, quando morrer, para onde vai? Então aí é que suscita realmente uma pergunta muitíssimo importante. Para onde você vai quando morrer? Ou quando você ressuscitar, como será isso? De que maneira, em que condição você voltará à vida na ressurreição? Pastor Manuel Sinésio aí no Facebook, bem-vindo, que Deus o abençoe. Então a grande questão aqui a ser aplicada ao ouvinte é uma reflexão sobre a brevidade da vida e a necessidade nesta vida, que é breve, e não teremos outra, de nós termos então essa certeza para onde vamos quando morrermos, onde nós estaremos após findar a nossa vida aqui nessa terra. Veja que, como eu já disse, Jó, ele não é um conhecedor profundo ainda da doutrina da ressurreição. A revelação da Bíblia é progressiva. Então nós estamos aqui bem no início da revelação, né? Jó está entre os primeiros, talvez o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, porque ele provavelmente está na época dos patriarcas, do tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, que vai escrever o Gênesis, é o primeiro porque fala da história mais antiga, mas Moisés está situado muito depois de Jó, já no período que Israel está no Egito, né? Então, Jó pode ter sido realmente o primeiro livro que foi escrito, mas ainda que não seja exatamente o primeiro, ele está numa posição de uma revelação ainda muito inicial das Escrituras. Então a gente não pode olhar para esse texto e querer encontrar nele toda a verdade sobre a ressurreição, sobre a doutrina da ressurreição, de forma alguma. Jó está falando ainda de uma forma muito iniciante sobre esse assunto. Mas ele já tem uma certeza, a partir da própria experiência, da observação, que é coisa própria dos livros de sabedoria, né? Jó é um livro sapiencial. Os livros de sabedoria mostram muito a sabedoria do homem como uma sabedoria que vem da observação da vida. É isso que nós vamos encontrar em Provérbios, é isso que nós vamos encontrar em Jó, embora que em Jó já há aqui um contraponto, porque em Provérbios nós vamos ver que o justo, ele sempre vai se dar bem, ele sempre vai ser abençoado, o prudente sempre vai ser abençoado. Essa é a ideia que nós vamos encontrar de uma maneira geral em Provérbios. Já quando nós chegamos ao livro de Jó, Jó é justo, mas ele não está se dando bem. Então isso provoca uma crise quanto a essa ideia da observação dos sábios, que o justo sempre se dá bem. E é exatamente essa observação que leva os seus amigos a dizerem que ele está em pecado. Porque, já que na observação geral dos sábios é o que vai dizer a sabedoria de Provérbios, o justo sempre vai se dar bem, então se Jó não está se dando bem, é porque ele não é um justo, ele cometeu algum pecado, ele está em alguma falha, mas o que Deus vai mostrar nesse livro é que Deus tem propósitos para o sofrimento do justo. E mesmo nessa vida breve e sofredora, Deus tem algo para fazer com o homem
e propósitos para o que Deus permite que aconteça na sua vida. Mas, olhando especificamente o texto de Jó 14, em primeiro lugar, nós não podemos afirmar que há uma esperança para o homem da mesma maneira como há esperança para a árvore. Ao cheiro das águas, você vai brotar, você vai voltar. Não, de forma alguma. Então não há esperança na Bíblia para as pessoas? Há sim, queridos, muitíssima esperança na Bíblia. Mas, em primeiro lugar, nós temos que olhar esse texto. Nesse texto, o que Jó coloca é que não há esperança para o homem voltar à vida aqui nesta terra, assim como a árvore tem essa esperança ao cheiro das águas. Essa é a verdade desse texto. Se você quer pregar uma mensagem de esperança para as pessoas, você vai encontrar muitos textos na Bíblia, mas por favor não use este, porque esse aqui não é essa a mensagem que ele traz. Na realidade, o que o texto nos leva a pensar é exatamente sobre, dentro dessa breve vida, nós precisamos resolver as coisas, porque não teremos uma outra oportunidade de retornar a essa vida para resolver alguma situação ou garantir algum futuro. Não quer dizer que Jó não acredite na ressurreição, como eu já disse no início, outros textos, como Jó 19, 25, ele fala de ver a Deus novamente. Mas o que ele está dizendo é, nessa terra, nessa vida, você não vai voltar. Essencialmente, esse texto é contra pensamentos como a da reencarnação. Totalmente contra a reencarnação. Ele está dizendo que o homem não volta. A ideia de que o homem é igual a uma árvore, que quando chover ele volta, poderia aí sim estar de acordo com o pensamento da reencarnação. Então você volta novamente e tal, a imortalidade da alma em si mesma. O que Jó está dizendo é que mesmo a alma humana, ou a vida humana, ela tem um limite estabelecido por Deus, está no controle de Deus, e não como se fosse algo debaixo de uma regra, de uma lei, que o homem também pode interferir nisso. Então, a verdade estabelecida não é essa que nós vemos na canção. O texto não vai falar de esperança nessa vida. Se você quer pregar isso, há muitos outros textos, mas não nesse texto de Jó 14. A grande questão aqui é: o que nós fazemos nesta vida breve é algo muito sério que nós precisamos pensar sobre isso. Porque a grande pergunta do verso 10 é: para onde o homem vai quando ele morrer? Você sabe para onde você vai quando morrer? Essa é uma pergunta inquietante que nós podemos então trazer na nossa pregação, porque é essa questão que Jó está tratando. Para onde você vai quando você morrer? Ou quando você ressuscitar um dia, em que condição você ressuscitará? Jó não está falando especificamente da ressurreição, mas depois de apresentar a verdade do texto, da vida breve, do limite estabelecido por Deus e de que uma vez morto o homem não tem mais essa esperança, eu posso aí complementar com a ideia de que a Bíblia fala sobre a ressurreição. A Bíblia nos garante que na realidade haverá uma ressurreição. Jó aqui dá uma ideia de que ele quer morrer para se livrar do sofrimento que ele está vivendo, e talvez ele não precise mais continuar prestando contas a Deus do que ele está fazendo. É uma ideia que vai perpassar aqui os versículos na continuidade do texto. Mas nós podemos dizer aos nossos ouvintes, quando estamos pregando esse texto, que há uma vida após a morte, através da ressurreição, e há também uma prestação de contas após a morte, porque nós vamos todos comparecer diante de Deus para prestar contas a Ele. E o que nós podemos colocar a partir daqui, então, é que a nossa esperança não está em renascer nesta vida, não está em ter um cheiro das águas para renovar a nossa vida. Não é essa a nossa esperança. A nossa esperança está em crer em Cristo, porque aí a Bíblia vai estabelecer essa verdade de crer em Cristo para ter então a vida eterna. Crer em Cristo nesta vida para termos a sua companhia na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Então, é aí que eu vou fazer a aplicação aos meus ouvintes.
Ou seja, eu vou falar sobre o que o texto me revela sobre Deus. A aplicação pensa sobre o que de Deus o texto nos revela. E ele revela o texto como Deus como o que estabelece limites para a vida. O que dá ao homem uma vida curta, ao mesmo tempo aquele que traz um juízo sobre o homem, uma inquirição sobre a sua vida. É isso que o texto nos mostra sobre Deus. O que o texto nos mostra sobre o homem é que ele tem uma vida curta e única. É só uma vida, é pouco tempo, e ele só tem esta vida aqui nesta terra. E, portanto, ele precisa resolver as suas situações com Deus nesta vida curta, nesta breve vida que ele tem. Olha como o texto vai se desenhando, e aí as ideias que eu vou trazendo à aplicação. Só não vale depois dessa mensagem tocar o hino ao cheiro das águas, porque aí vai tumultuar a cabeça do pobre, do ouvinte que está ouvindo uma coisa aqui no texto e vai ouvir outra no hino. Eu me preocupo muito com essas ideias de hinos que não estão dentro das Escrituras. Nós precisamos ter uma fé coerente, não somente naquilo que pregamos, mas aquilo que cantamos também, lógico. Então, eu cantar uma coisa que está exatamente o oposto do que o texto bíblico nos apresenta, isso está completamente equivocado. A gente não tem que ter mais cuidado, né? A gente às vezes se preocupa muito de investigar o que o pregador está dizendo, ligar os filtros e ficar ali vendo se é verdade, se não é. Às vezes até critica excessivamente o pregador para ver se o que ele está dizendo realmente é verdade ou não. E, no entanto, a gente pega os hinos e canta e coloca tudo maravilha e não presta atenção às vezes o que a gente está cantando. Isso é um problema, né? Entrou aí a irmã Lucilene Trindade, querida amiga, irmã, muito bem-vinda. Escola Bíblica, muito bem. O nosso querido irmão Roberto, Lúcio Mauro, Patrícia, Binha Doces, muito bem-vindos e bem-vindas todos que chegaram à nossa live hoje. Nós estamos aí tratando sobre esse texto de Jó, capítulo 14, olhando as ideias que o texto nos apresenta e como nós podemos aplicar esta ideia numa pregação. Essa aplicação, ela tem que passar obrigatoriamente pelo propósito do meu sermão. O sermão aqui, que é um texto que vai trazer uma reflexão sobre a brevidade da vida e o que nós fazemos nesta vida para quando comparecermos diante de Deus, ou uma vez que estamos diante de um Deus que inquire, que questiona, que averigua a nossa vida, como nós devemos estar preparados para poder falar e nos apresentar diante desse Deus. Então, o propósito aqui que primeiramente vem à nossa mente é o propósito evangelístico, né? De levar as pessoas, então, nesta vida a ter um encontro com Jesus para poder garantir, então, a vida eterna ou receber aquilo que ele garante, que é a vida eterna para aqueles que crerem. Mas aqui também nós poderíamos pensar em propósitos devocionais, né? Como está a sua vida com Deus, como está a sua comunhão com Deus, como está a sua caminhada com Deus. Nós iremos prestar contas disso e só temos esta vida para poder resolver estas coisas, não é? Eu poderia pensar também até mesmo num propósito para a liderança, para que mostrar a nós, vamos prestar contas diante de Deus do que nós fazemos e temos essa vida apenas para trabalhar para o Senhor e prestar contas. Mas seriam já aplicações assim mais secundárias. O primeiro que eu pensaria realmente é num propósito evangelístico de levar as pessoas então a terem um compromisso com Jesus nessa vida, porque é a única chance que elas terão, já que não teremos nenhuma outra vida para resolver isso. E então esse propósito me levaria a fazer as aplicações desse texto, né? Pastor Zé Romão, a paz do Senhor, bem-vindo. Johnny, Amós, que aí chegaram depois. A missionária Vandira, que maravilha, muito bem-vindos e bem-vindas.
e é um prazer recebê-los aqui na nossa live. Então, se eu tenho um propósito evangelístico, a minha aplicação vai ser colocar o texto aqui com as suas verdades para o ouvinte, aplicar a vida dele. Por mais que você tenha poucos anos de vida, a nossa vida é breve. A nossa vida aqui nesta terra é curta. Comparada à eternidade, não é nada. E além do mais, Deus é quem estabeleceu o limite para essa nossa vida, de forma que nós não temos certeza quando iremos partir desta vida. Essa é uma incógnita que está na vida de todo homem. Por mais que você tenha só 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos de idade, você não sabe quando irá partir. Eu estava ontem ouvindo uma mensagem de um pregador das Bahamas, mas ele pregando, acredito que nos Estados Unidos, pregando em inglês, e ele apresentou na pregação o seu pai, dizendo: olha, meu pai tem 90 anos, está perfeitamente lúcido e correndo e ativo, que maravilha, glória a Deus que eu tenho genes bons, então eu vou viver bastante para Deus. Só que aos 60 anos de idade, aquele pastor estava num avião que bateu num guindaste, quando estava um avião pequeno, avião particular, bateu num guindaste quando estava chegando no aeroporto, e aos 60 anos de idade ele partiu para a glória. Olha que situação! O pai dele viveu provavelmente mais do que ele, e ele está dizendo: eu tenho genes bons, vou viver muito tempo, mas no entanto a vida dele acabou muito antes do que ele pensava, porque na realidade essa é uma ideia bem estabelecida nas Escrituras. Deus é quem conhece o limite da vida humana. Essa vida humana, ela é curta. Isso não quer dizer que alguém não possa encerrar essa vida antes do tempo, por não cuidar dela ou por até tentar tirar a própria vida. Mas quer dizer que ninguém vai conseguir viver até o dia que ele quer, porque Deus é quem estabelece essas coisas, essas questões. Veja então que há uma verdade bem estabelecida que eu posso colocar para o meu ouvinte. A sua vida não está nas suas mãos, você não pode determinar o tempo da sua vida, e a sua vida é breve, é curta. Ela passa rápido. Deus é quem determina esse limite para a vida humana que ninguém poderá ultrapassar. Essas verdades eu vou poder estabelecer com muita facilidade para o meu ouvinte, porque é isso que nós vamos encontrar nesse texto. Agora, o cuidado aqui é, quando eu for fazer o comparativo com a árvore, como Jó faz, eu tenho que colocar a verdade que está no texto. A árvore, ela volta à vida muito facilmente ao cheiro das águas. O homem não terá esta oportunidade. Só uma vida lhe é dada, e é nela que nós precisamos resolver as nossas coisas. A grande pergunta então é: se você só tem uma vida, e se essa vida é curta, o que você está fazendo da sua vida? Especialmente, o que você está fazendo da sua vida para garantir a sua ressurreição ou a vida após a morte numa situação realmente boa, numa situação realmente favorável. O que você está fazendo nessa vida para garantir a vida após a morte com Deus, em comunhão com Deus? Essa é a grande pergunta que o texto nos apresenta. E aí então nos leva a muitas reflexões sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E aí o pregador, na sua aplicação, pode trazer diversos elementos da vida atual. Quantas pessoas desperdiçando a vida, vivendo como sem propósito, gastando tempo nas redes sociais em vão, pessoas gastando tempo apenas no entretenimento. As distrações de entretenimento é a maior indústria do mundo hoje. Games, jogos, redes sociais tomam tanto tempo da vida das pessoas. E será que nós podemos realmente, seria sábio desperdiçar essa vida tão curta que nós temos com coisas tão superficiais, sem sentido? Se temos uma vida curta e apenas uma,
Não seria sábio gastá-la da melhor maneira possível? Não há maneira melhor do que tendo uma vida com Deus, comunhão com Deus, tendo metas e projetos que Deus coloca na nossa vida e como nós podemos colocar isso em prática. Então veja que as aplicações agora começam a tomar a verdade que está aqui no texto e voltar para a vida do ouvinte, levando a refletir sobre essa questão e fazendo uma relação do texto, que é muito antigo, com a vida das pessoas hoje, que é isso que a aplicação do texto propõe. O que o texto fala sobre Deus, o que o texto fala sobre o homem. O texto fala algum erro que eu devo evitar, algum pecado que eu devo evitar, o texto fala de alguma atitude que eu devo tomar, e aí nós olhamos para esse texto e vemos isso. As verdades a vida é curta, Deus é quem estabelece o limite, nós precisamos tomar uma atitude, então hoje, nessa vida curta que nós temos, do contrário, não teremos outra chance. E aí, essa é a aplicação, né, que nós faremos mais diretamente desse texto para a vida do ouvinte. Veja que todo sermão, toda pregação precisa ter esse cuidado. Olhar a verdade do texto. Não é trazer uma ideia e forçá-la no texto. Não, é eu tomar a verdade que está no texto para aplicar a vida do ouvinte. Mas eu não posso ficar apenas com a verdade do texto como se fosse algo do passado. Eu preciso trazer para o ouvinte. Eu gosto de uma expressão do professor Gilton Moraes, que ele diz que nós pregamos baseados em textos do passado, com reflexões para o presente e com implicações para o futuro. Isso que nós precisamos ter o cuidado, né? Porque o texto é do passado, mas ele precisa trazer reflexões no presente, pensando no futuro, porque é sobre isso que a Bíblia nos coloca, né? O pastor Tiago Rodrigues fala também aqui de um hino que diz: se não der para orar, não ore. Nós temos aí muitas questões em hinos que nós precisamos pensar, não é? Hinos que alguém escreve, e aí o problema, será que os compositores eles estão lendo a Bíblia? Será que os cantores estão lendo a Bíblia? Alguém pensa que leitura da Bíblia é só para o pastor, é só para o pregador? Não, na realidade, todos nós precisamos ler a Bíblia, queridos, para extrair as verdades que ela nos apresenta. Essas são verdades fundamentais para a nossa fé cristã. Você não pode trazer uma ideia de qualquer lugar e querer colocar isso na fé das pessoas sem que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu canto ou o que eu prego tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A nossa irmã Jo Moraes aí no Facebook está presente, aqui muita gente boa, Carlos Filho, Alessandra, Edith, Imaculada, Elias, Adriene, muito bem-vindos e bem-vindas todos aqui na nossa live. Então veja, a gente precisa olhar melhor o que a gente está cantando, assim como a gente precisa olhar com muito cuidado o que a gente está pregando a partir dos textos que nós temos na palavra de Deus. A verdade desse texto não pode ser deturpada por um hino ou por quem quer que seja. Nós precisamos pregar o que a Bíblia realmente nos apresenta e trazer a aplicação ao ouvinte. Eu fico muito preocupado quando vejo pregadores que às vezes ficam olhando para o texto e eu não sei de onde eles tiram algumas aplicações, algo que eles apresentam como sendo verdade, que na realidade não está ali. Não está ali. Eu vejo alguém pregando, mas sem observar realmente o que o texto diz. Às vezes alguém olha para o texto e no texto tem alguém que foi abençoado. Eu vi outro dia uma pregação. Alguém foi abençoado, alguém foi agraciado por Deus. E ele diz, essa pessoa deve ser alguém que orou bastante, que buscou ter comunhão com Deus, porque ninguém é abençoado sem ter comunhão com Deus. Não, mas veja só, isso é graça, meu filho, isso é graça. Se o texto não diz que aquela pessoa orava, o texto não fala nada sobre ela ter buscado a Deus, e ela ainda assim foi abençoada por Deus, você tem que pensar, isso é graça.
Não, você não pode colocar no texto uma vida de oração para uma pessoa que o texto não fala que ela orou, que ela tinha comunhão com Deus. Nós não podemos trazer verdades para o texto, ou histórias para o texto, que não são verdades sustentadas ali. Temos que olhar no texto, né? Johnny Alves está com problema aí no áudio, alguém mais está sem escutar ou todo mundo está me escutando? O problema foi só no celular de Johnny? Me sinalize aí, por favor, se alguém mais está com problema de áudio, porque para mim não teve nenhuma alteração aqui, continua normal tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas se alguém tiver aí sem áudio, me fala para poder a gente ver se há alguma coisa que possamos fazer. Então, veja que aqui está a verdade do texto. A verdade do texto é essa: a árvore volta, o homem não. Ok, o áudio está todo mundo aí, voltou para o Johnny também, muito bem. No Facebook que parece que está travando aí. Se os irmãos que estão no Facebook puderem vir para o Instagram, parece que está mais estável o Instagram. O Mark Zuckerberg parece que andou tropeçando nos fios aí por esses dias. Parece que o fio do Facebook ainda está meio entupido, mas vem para o Instagram. Depois eu vou baixar o vídeo e subir lá no YouTube. Você vai ter também a possibilidade de assistir lá, de ver lá no YouTube, tá? Então, queridos, veja, a ideia principal dessa nossa conversa hoje é a gente entender que nós precisamos aplicar a verdade do texto na vida dos ouvintes. Mas para isso, eu preciso primeiro entender qual é a verdade que está no texto. Não é o que está na minha cabeça, é o que está no texto. Texto, em seu contexto, me oferecerá a verdade que eu devo aplicar. Agora, perpassando o propósito do texto, eu vou trazer essas verdades para a vida do meu ouvinte. Esse é o cuidado que eu preciso ter. Aqui, pensando num propósito evangelístico, a grande pergunta é: você, se morresse hoje, para onde você vai? E você, como você poderia, nessa breve vida, garantir a vida eterna? Só há um jeito, é crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a esperança para o homem nesta vida não está no cheiro das águas. A esperança para o homem nesta vida está na fé em Jesus, que nos garante a vida eterna e podemos então, na ressurreição, estar com Ele para todo o sempre. Essa é a verdade que nós precisamos estabelecer e aplicar à vida do ouvinte. Tome cuidado com a sua pregação. Verifique se o que você está tentando aplicar é realmente o que está no texto que você leu. Explore esse texto. Embora que um texto como o de Jó, nós precisamos entender o contexto dele. Aqui não está toda a verdade sobre a ressurreição. E aí nós podemos sim complementar essa revelação dizendo: Jó pensava assim porque ele estava ainda numa revelação muito incipiente. Mas a Bíblia nos mostra depois outras verdades sobre a ressurreição. E aí eu apresento rapidamente essas verdades para poder trazer então a aplicação da doutrina ao meu ouvinte, o ouvinte de hoje, né? É uma questão de entender o texto para poder aplicar. Do contrário, queridos, eu posso estar dizendo uma coisa que talvez até seja verdadeira. Dizer às pessoas que elas podem ter esperança em Jesus é uma coisa verdadeira, mas não é a verdade deste texto de Jó 14, então a gente não pode sair cantando aí ao cheiro das águas, você vai voltar, porque não é isso que o texto está nos colocando. Essa coleção vermelha é o comentário do Novo Testamento da editora Cultura. Eu recomendo para pentecostais? Sim, eu recomendo. O Hendrickson, né? Ele é um calvinista. No entanto,
É interessante como os calvinistas, nos comentários, inclusive o próprio Calvino, ele às vezes parece que foge um pouco da ideia do determinismo que ele sustenta na sua doutrina. E então é um texto assim que às vezes ele parece sustentar um determinismo e às vezes parece sustentar mais a responsabilidade humana, mas todo comentário precisa ler com certo cuidado, entendendo que aquele comentário expressa a opinião do seu escritor e de outros que ele está citando ali. Por isso, antes de ir para o comentário, nós precisamos ir para a Bíblia. Primeiro exercício, primeira etapa na construção do texto, no entendimento da sua verdade, é olhar a Bíblia, ler a Bíblia, várias versões, procurar entender o que o texto está dizendo. E depois é que eu vou para os comentários, a fim de já chegar lá com uma ideia estabelecida pela Bíblia e não pelo comentário. Moacir Rodrigues aí no Facebook, que maravilha, bem-vindo. Neide Maria, Neide Pinto, Morrison Lemos, chegando aqui no nosso Instagram também, bem-vindos, que Deus abençoe. Essa live vai ficar gravada tanto aqui no Face quanto no Instagram, então se você quer ver desde o início o assunto que estamos tratando hoje, vai lá que você vai poder ver todo o conteúdo da live, tá? Então hoje essa ideia da aplicação a partir de Jó 14 tem que perpassar por essas verdades que nós estamos vendo no texto, tá? Se você já tem um bom conhecimento sobre pregação, ou se você quer ainda aprender um pouco mais, aqui tem vários alunos do curso Pregação em 4 passos, Pregação Eficaz em 4 passos, que é o método que eu desenvolvi para ajudar você a construir uma pregação com todos os elementos que o sermão precisa ter, mas de uma forma mais objetiva, mais rápida. Um método ajuda você a fazer isso, né? Inclusive tem até lá um checklist para você conferir ou planejar o sermão, para que não faltem essas coisas necessárias no sermão. Se você quer conhecer o curso, vai aqui no link que está na minha bio no Instagram, ou aqui também no Facebook, você vai ver o link para conhecer melhor sobre o curso Pregação Eficaz em 4 passos. E eu estou preparando agora uma outra etapa. O curso, eu creio que ajuda bastante, tem ajudado aí muita gente, já quase 200 pessoas que fizeram o curso, pela graça de Deus. Porém, uma das dificuldades que eu percebo no curso é que quem faz o curso depois escreveu um sermão, mas não tem como me mostrar se o sermão está bem feito ou ainda precisava ajustar alguma coisa, ou ele tem dúvida, talvez em algum texto, como fazer uma aplicação ou como usar dentro de um determinado propósito, enfim, tem essas dúvidas. Por isso que eu estou me programando para, não sei se daqui a um mês, mas dentro de algum tempo, lançar uma mentoria. A mentoria traria não só o conteúdo do curso, mas uma série de outras ferramentas que vai ajudar os pregadores a desenvolver melhor não só a sua pregação, mas também a sua vida devocional e também como ir colecionando mensagens ou ideias para mensagens, ilustrações e tudo mais. E, ao mesmo tempo, durante a mentoria, ficaria mais fácil para a gente construir sermões juntos e, ao mesmo tempo, validar os sermões que alguém está fazendo, olhar e dizer, ficou muito bom, isso aqui pode ficar melhor assim, ou você precisa olhar melhor, com mais cuidado, isso aqui, e então essa é a ideia da mentoria. Eu acredito que antes do final do ano, com a graça de Deus, se Ele nos permitir, nós estaremos com a mentoria no ar, tá? Alguém que é aluno do curso vai ter uma condição especial para a mentoria e também alguém que tiver interesse aí na mentoria, depois me manda aí uma mensagem no direct para eu já ir
também reservando a sua vaga nisso aí, tá? Muito bem, a irmã Cristiane está sugerindo o texto da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, se eu não estou enganado, né? Para uma próxima live. E, não só está em Mateus, mas nos sinódicos. Ok, está registrada a sugestão, irmã Cristiane. Vamos ver aí desse texto o que a gente pode extrair e onde a gente focaria, né, para trazer esse texto. Que a ideia aqui não é só a gente... Na verdade, nós não estamos construindo o sermão inteiro. Nós estamos olhando um texto e aproveitando para pensar em alguma parte do texto que é importante a gente considerar. Hoje, o foco maior foi na aplicação do texto, né? Muito bem. Quem já é aluno do curso, que maravilha. Conclua, vá até o final. Além das minhas aulas, tem as aulas da professora lá de oratória, tem lá as entrevistas com diversos pregadores. Vale a pena assistir tudo realmente. Você faz aí um Netflix do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, faz uma maratona do curso e assiste tudo. E como o acesso é por tempo ilimitado, não tem tempo, então daqui a 1 mês, 2, 3, você pode voltar lá, assistir uma aula novamente, ver uma outra parte novamente, imprimir os textos, reler, porque nós precisamos sempre estar aprendendo, sempre estar nos desenvolvendo para fazer melhor a obra de Deus. Quem já é aluno do curso pode sinalizar lá ou aqui no direct. Quem não é, quiser conhecer o curso, vai lá no link na bio e entra lá. Ou manda um direct aí para mim, uma mensagem falando do seu interesse na mentoria. E logo que a gente tiver com algo mais concreto, data prevista, eu irei avisar os irmãos aqui. Por hoje, queridos, eu quero agradecer demais a atenção, a audiência de vocês. A live vai ficar gravada, depois quem quiser assiste lá. Estamos aqui no Facebook, aqui no Instagram e depois eu vou subir também o vídeo lá para o YouTube, o meu canal. Você pode acompanhar por lá também, tá? Um grande abraço a todo mundo que passou por aqui, que entrou agora. São muito bem-vindos. Dilza, Edilene, Cleiton, Yuri. Muito bem, que maravilha. Um prazer muito grande receber vocês aqui e que nós possamos, queridos, cada vez nos conscientizar de uma coisa. Eu vou colocar isso já como uma mensagem final dessa live. A paz do Senhor, irmã Maria José. Chegou, mas muito bem, você pode assistir depois. Olha, nós somos arautos de Deus. Nós somos pregadores que recebemos um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra. E nós precisamos levar isso muito a sério. Todas as vezes que você for pregar, você faça o seguinte exercício. Imagine que Jesus está sentado lá no último banco, ou no primeiro, tanto faz. Imagine que Jesus está sentado lá, ouvindo o que você está falando dele, ouvindo o que você está falando da palavra dele. E ele está, inclusive, anotando, se você está falando dele, o que realmente ele disse nas Escrituras. Mas mais do que isso, imagine que Jesus está contando com você e comigo para levarmos uma palavra para aquelas pessoas. Jesus está dizendo, eu vou falar com eles, mas não vou falar diretamente, vou falar por meio do meu servo, da minha serva que está ali pregando. Porque é isso que Paulo diz, nós falamos de Deus na presença de Deus. Somos mensageiros de Deus e Ele está presente quando nós estamos falando. Então isso nos traz uma grande responsabilidade que possamos pregar dentro dessa perspectiva e certamente nós teremos muito cuidado com aquilo que vamos entregar para os ouvintes, como sendo Deus falando, né? Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação como se Deus por nós estivesse gritando, reconciliem-se comigo. Isso é muito forte realmente, irmã Adriene, e precisamos colocar isso na nossa mente quando formos preparar a mensagem, quando formos pregar para as pessoas.
Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, queridos irmãos e queridas irmãs, um bom final de semana que já está chegando aí. Na próxima semana, na quinta-feira, ao meio-dia, se Deus quiser, nos vemos novamente. Quem entrou já no finalzinho, depois assiste aí a live que vai ficar gravada, tá? Um grande abraço, queridos irmãos aqui do Facebook ou do Instagram. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.